4, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Hoje eu não farei a leitura de todo o trecho com os irmãos, mas à medida que a gente for lendo, nós vamos caminhar juntos ao longo deste belo trecho que descreve um pouco da vida do Senhor Jesus. E na verdade é exatamente isto que a gente quer trazer para a nossa reflexão hoje. O que é seguir a Cristo? Seguir a Cristo é necessariamente procurar reproduzir, conquanto a gente seja muito limitado, seguir a Cristo é tentar reproduzir em nós a forma de ser de Cristo, a forma de viver de Cristo. E de fato nós não conseguimos entender um retrato da salvação bíblica em que a pessoa não esteja buscando seguir a Jesus Cristo. Isto perpassa, como você pode ver, todas as áreas da nossa vida. Isso perpassa até a nossa gestão do nosso temperamento, por exemplo, assim como isso perpassa a nossa gestão dos nossos recursos financeiros, a nossa gestão do nosso tempo. Mas hoje nós vamos pensar numa característica específica de Cristo, manifestada aqui em diferentes espaços, em diferentes círculos de relacionamento, mas uma coisa em comum em Jesus e que tem que ser visível também na nossa vida: o Senhor Jesus, a quem nós queremos imitar e seguir. O Senhor Jesus viveu para servir. Você já deve ter memorizado este versículo, se não convém memorizá-lo, Marcos 10, 45, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em favor de muitos. Infelizmente, não são poucos que parece que o versículo de vida deles é o oposto disso. Podem não dizer estas palavras, mas é como se falassem, é como se declarassem assim: eu não vim para servir, eu vim para ser servido. Veja Jesus, Lucas 4:31, Jesus passando, eu disse, em diferentes locais, que representam diferentes áreas da vida, e você o verá ativamente servindo. Lucas 4:31, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados. Vamos nos ater primeiro de tudo a isto. No tempo entre o regresso dos judeus da Babilônia e os dias de Jesus Cristo, um período de aproximadamente 400 anos, como nós sabemos, surgiu antes disso, surgiu durante o exílio da Babilônia, a sinagoga. Uma vez que o templo estava inoperante durante aquele primeiro período, e eles estavam removidos da sua terra, os judeus criaram uma reunião sabatina, uma reunião de orações, uma reunião de leituras dos livros proféticos, uma reunião onde se cantavam os salmos, uma reunião onde havia um ensino dos mestres. Nos dias de Jesus Cristo, e até hoje existem as sinagogas, nos dias de Jesus Cristo a sinagoga era uma força na sociedade. A reunião sabatina da sinagoga será, sem dúvida, marque isto, uma das origens, talvez a primordial origem do culto cristão. Nosso modelo de culto, os elementos que compõem o nosso culto, como Paulo preceituou lá em 1 Coríntios 14, são os elementos da reunião da sinagoga, expandidos, é claro, pelos elementos da nova aliança. Consistem basicamente no quê? Na leitura da palavra de Deus, em cânticos bíblicos, em orações e na reflexão da Escritura. O que a nova aliança trouxe? A ceia do Senhor e o batismo. Basicamente, nossas reuniões são inspiradas no modelo que foi criado da reunião da sinagoga. Isto tem alguma relevância para nós. Este mesmo capítulo 4, o versículo acima, número 16, diz que era costume do Senhor Jesus estar nas sinagogas aos sábados. Veja, e chegando em Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga. O Senhor Jesus, todos os sábados era o dia da velha aliança, todos os sábados era o dia dos judeus, o dia de Israel. Todos os sábados o Senhor Jesus estava na reunião para a adoração. Mas você percebeu que a posição dele era uma posição ativa.
O versículo que nós começamos, 4:31, volte a ele, ensinava nos sábados. O Senhor Jesus, que privilégio, não? Ouvir uma pregação trazida pelo próprio Jesus. Se você quiser ouvir o resumo de um sermão de Jesus na sinagoga, os versículos acima tratam disso, 4:14 a versículo 30, que eu não vou me ater a eles esta noite. Que privilégio ouvir uma pregação de Jesus? Sim, o Senhor Jesus estava, primeiro de tudo, presente, segundo o seu costume. Era algo característico da vida do Senhor Jesus Cristo. E não somente ele estava presente, como presente, ele tomava uma posição ativa. Ele estava ensinando. Você quer ser igual a Jesus Cristo? Sim. Você quer ser igual a Jesus Cristo na sua vida? Alguns querem, que bom. Então vamos começar pelo primeiro passo. Sejamos presentes na vida da igreja. O Senhor Jesus, era o seu costume estar presente na vida da igreja. Nós temos ouvido, encontrado, conhecido, sabido, percebido, que no nosso tempo, não são poucos os cristãos que dão pouco valor à reunião congregacional. São poucos os cristãos que, parece ser poucos, aliás, que mantêm que atribuem o devido valor, é o que eu quero dizer, atribuem o devido valor à reunião do povo de Deus. Mas Jesus, todo sábado, segundo o seu costume, estava na sinagoga. A importância, meus amados irmãos, da reunião, é porque a reunião ela é mutuamente encorajadora. Quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós descobrimos que essa moda não é recente, essa moda é antiga. Já havia naquele tempo crentes que não davam à reunião a devida importância. Aí você vê a exortação, está lá no capítulo 10, consideremos-nos uns aos outros. Vou falar mais detalhe disso em um segundo. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa mútua congregação. Mais uma coisa para você prestar atenção, como é costume de alguns, antes, admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Tem muita coisa aqui. Os crentes se reúnem por consideração uns para com os outros. O texto começa dizendo, consideremos-nos uns aos outros. A mera presença de um servo de Jesus Cristo na reunião da sua igreja é encorajadora e fortalecedora para os seus irmãos. E a experiência de cada um de nós confirma isto. Quando nós vemos o semblante dos irmãos, quando nós nos reunimos e vemos a presença dos irmãos, a presença de muitos na congregação, isto é encorajador, isto fomenta a nossa adoração. Não é verdade, queridos? O seu coração não está confirmando a verdade do que eu estou dizendo? Não, eu olhei aqui, não é nenhum dia meu na escala, então eu posso ficar em casa. Não, absolutamente. Aliás, todos os domingos o crente está escalado para servir o Senhor, porque o serviço não é só a transmissão do culto, ou a projeção, ou tocar instrumentos, ou cantar, ou dar aula na escola dominical. O que você faz é ativo serviço. Você está prestando e servindo Deus de adoração. Talvez um dos problemas para ser corrigido biblicamente no nosso tempo é a mentalidade de que o culto é um serviço prestado a quem está assistindo. Aliás, a mera ideia de assistência. A ideia de assistência de culto não é bíblica. A ideia bíblica é a ideia de serviço de culto. Quando nós temos uma mentalidade não bíblica de assistência, então de fato, as coisas devem corresponder às nossas expectativas, as coisas devem corresponder às nossas preferências, e se não o fizer, reclamaremos. Corrijamos isso biblicamente, porque o formato bíblico de se compreender o culto é algo que nós estamos ativamente oferecendo ao Senhor. É algo que a congregação se reúne por consideração mútua, para abençoar uns aos outros, para encorajar uns aos outros, para estimular uns aos outros na adoração, mas o propósito sequer é este é um dos porquês, mas o propósito da reunião é servir, é que Deus seja servido daquele culto, para adorá-lo, para honrá-lo, para engrandecer o seu nome, e aí jazerá o importante contraste
Entre os remidos e os perdidos, os remidos estão interessados na honra do Senhor. Não me admira que um perdido não tenha nenhum interesse pelas coisas de Deus. Não me admira que um perdido não tenha interesse em honrar o Senhor orando antes de uma refeição. Não me espanta em nada que um perdido no domingo pense que é dia de ir à praia, que é dia de ir brincar, que é dia de dormir, o que for. Afinal de contas, ele não tem. Que zelo por Deus você esperará de uma pessoa que não é convertida? Espantoso é de um crente que prefira honrar os lençóis do que honrar o Senhor. Vou dormir. As faxinas da casa, o que ficou acumulado na semana, o lazer, o entretenimento, a diversão. Lembre-se que o Senhor da sua vida é aquele para quem você não diz não. Se nós entendermos o conceito bíblico de que a adoração coletiva é algo que se faz para a honra do Senhor, o nosso interesse por ela não somente se fomentará, dinamizará, multiplicará, mas mais do que isso, ele vai estar alinhado com os propósitos da palavra de Deus. É na reunião cristã que nós construímos relacionamentos importantes, relacionamentos que se provam benéficos nas diferentes situações da vida. Por isso o texto é muito amplo, o texto que nós fizemos referência a ele de Hebreus. Ele diz que nós nos encorajamos uns aos outros, nós nos estimulamos e que nós nos admoestamos uns aos outros. A presença dos irmãos faz muita diferença. Não somente no ato de culto também, mas nos diferentes momentos da vida, especialmente nos momentos difíceis. A presença dos irmãos é tão benfazeja. Os conselhos dos irmãos, as orações dos irmãos, são tão importantes para a gente poder atravessar os dias difíceis. Não é verdade, queridos, que é justo dizer que estas coisas que nós estamos falando aqui precisam ser relembradas e redescobertas no tempo que nós estamos vivendo? Absolutamente importante. Faz-me lembrar da história de um pastor, já contei isso aqui, que estava na porta, como eu fico, cumprimentando a igreja no final do culto, e um visitante, por sinal uma pessoa muito arrogante, disse a ele que não gostou de nada, não gostou especialmente da música, não gostou dos cânticos, e ouviu a seguinte resposta: não estávamos cantando para você. Mas não é exatamente isso que a gente vê para todo lado? Por isso a gente precisa se lembrar. Observe, se tinha alguém que não tinha nada para aprender na sinagoga, era Jesus. Nunca ouviu alguém dizer: não, eu não vou a EBD, não, eu já sei tudo que eles falam lá. O Senhor Jesus sabia tudo. Tudo. A reunião talvez fosse absolutamente redundante para ele. Mas ele não estava pensando em si, ele estava pensando em honrar o seu Pai. Lá está Cristo na reunião da sinagoga. O modelo de Cristo para nós, primeiro de tudo, nos ensina, irmãos, o quanto nós precisamos apreciar o valor e a importância da reunião cristã. Mas se nós entendemos a importância da reunião cristã, eu quero frisar novamente para você que a posição de Jesus Cristo era uma posição ativa. Especificamente no caso de nosso Senhor, ele estava servindo, ensinando, como diz o versículo 31, ele ensinava aos sábados. Versículo 32 diz que aqueles que ouviam a sua palavra se admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. O Senhor Jesus, portanto, um homem inigualável, estava contribuindo para a edificação das pessoas, com o ensino da Escritura Sagrada. Nem todos os crentes recebem esse mesmo dom, embora sem sombra de dúvida esta seja uma das primordiais funções da igreja, seja o ensino e a proclamação e a pregação, mas não é a única. Existem muitas formas como os servos do Senhor podem contribuir significativamente, inclusive, para a edificação dos seus irmãos.
Eu não sei se você chegou a ter a oportunidade até agora de ler o que eu escrevi no boletim domingo passado. Espero que não tenha descartado, ou descarte depois de ler. Mas eu fiz lá uma propaganda dos vários ministérios da igreja, com várias oportunidades que você pode servir. Você pode servir comigo na visitação hospitalar, na capelania, em tantas áreas. Você pode servir no ministério de celebração com o nosso irmão Adson, nos corais, no louvor, tocando, cantando. Aliás, se eu fosse descrever aqui cada ministério, sem sombra de dúvida, a minha pregação ia se ocupar somente disto. Vou citar somente mais um. Você pode servir no ministério infantil, procure a Jéssica e se apresente. Mas você pode servir no ministério da família, procure Claudiane, no ministério de comunicação, procure Mariluz. Missões, procure Socorro. Está vendo, irmão? Depois que a gente abre a lista, ela não se encerra. Você pode servir em tantas e diferentes áreas de nossa igreja, onde a sua contribuição será inestimável. O Senhor Jesus Cristo não era um homem assentado no banco da sinagoga esperando o culto acabar. Posso dizer isso novamente? O Senhor Jesus Cristo não era um homem assentado no banco da sinagoga esperando o culto acabar. Abre parêntese, os cultos nas sinagogas frequentemente tinham 2 ou 3 pregações e não duravam menos de 3 horas. Normalmente a reunião da sinagoga começava no amanhecer do sábado, às 6 da manhã, e ia até o meio da manhã, às vezes um pouco mais. Proposto, apoiado, favorável, fique em silêncio. Aprovado. Veja como é, não é? Às vezes a gente tem uma pressa tão grande para que o culto se acabe, para que a gente logo vá embora. Não, certamente nenhum de nós pensa assim. O Senhor Jesus Cristo, neste episódio específico, ainda há que notar algo que aconteceu. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo. Isso traz muita confusão para muitos crentes, especialmente por causa das coisas que são aí levadas à publicidade e à visibilidade. Eu serei muito sucinto e depois a gente pode conversar detalhadamente. Se esse assunto traz dúvida para você, pode me procurar. Há uma diferença neste fenômeno antes e depois da ressurreição. Primeiro de tudo, lembre-se que no Antigo Testamento não há um episódio sequer de possessão demoníaca, nem sequer um. Pode passar no moedor que você não vai achar. Há algo no período em que Cristo estava neste mundo e há algo depois da ressurreição. A melhor maneira de explicar isto que eu encontrei até hoje foi: antes da ressurreição havia possessões permanentes e involuntárias. Hoje há possessões temporárias e voluntárias, que a pessoa se apresenta para ser o instrumento, para ser o receptáculo de um espírito imundo. Estes embates, portanto, da forma como eles são apresentados nos evangelhos, nos parece ser algo típico daquele período da história, da forma como as coisas aconteciam naquele momento. Certamente eu vou ouvir interrogações sobre isso, então depois eu preparo um estudo sobre isso para a gente poder conversar. O que a gente precisa transportar os princípios para aquilo que é mais amplo. É verdade que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a linha de frente no combate contra o reino das trevas. Não devemos nos esquecer disto. Nós temos um inimigo. Ele é inimigo individualmente de cada salvo, assim como ele é inimigo das igrejas. Promove nas igrejas divisões, apatias, prioridades invertidas, distorções, desvios doutrinários, sobretudo daquilo que é inegociável, o próprio evangelho. Ele quer de toda maneira neutralizar as igrejas e vai usar de várias estratégias para isto. O que eu quero frisar para os irmãos é que nós precisamos nos lembrar que a posição das igrejas, inclusive a nossa, no plano de Deus, é a linha de frente de oposição, indo ao ataque do reino das trevas. A forma principal como a igreja o faz é pelo ensino da palavra de Deus. A forma principal como a igreja faz oposição ao reino das trevas é pelo ensino da palavra de Deus. Porque a igreja, na autoridade do Senhor Jesus Cristo, no nome do Senhor Jesus Cristo, denuncia e desmascara o erro e proclama a verdade, que é o que liberta as pessoas. Proclama
a libertação do perdão da culpa dos pecados. E é isto, e é pela pregação, pelo ensino, que Deus promove a libertação das pessoas. Alinhando isto com o tema da nossa reflexão aqui, uma reflexão muito simples, alinhando isto, cada um de nós, que dizemos de nós mesmos que somos servos do Senhor, temos que tomar uma posição real, significativa, na igreja da qual fazemos parte, ativamente servindo o Senhor. Você não precisa ser eleito para um cargo para servir o Senhor, você não precisa ser nomeado para uma posição para servir o Senhor. O abençoado que criou o sistema de cargos já está no céu, mas quando eu chegar lá eu vou querer acertar algumas conversas com ele. Os cargos são uma das formas, as posições, eu quero dizer, são uma das formas pelas quais nós servimos o Senhor, não a única. Primeira área em que Cristo é visto servindo, na sinagoga, ensinando e resistindo, combatendo o reino das trevas. A igreja faz a mesma coisa. O reino das trevas, irmãos, usa de coisas muito ardilosas. No nosso tempo, sobretudo, ateísmo, evolucionismo, liberalismo, progressismo. É o reino das trevas, irmãos. Se você estiver na introdução da Bíblia, você já consegue discernir essas coisas. E a igreja do Senhor Jesus Cristo há que ser à frente resistente. E ela somente pode sê-lo pela colaboração e pelo serviço ativo dos servos de Deus. Dizem que aquele grande, notável missionário do passado, Hudson Taylor, foi pregar numa igreja para o despertamento de vocacionados, e apresentou-se um homem coxo. Ao final do culto, quando o pregador fez um apelo, somente um homem foi à frente, e o homem que foi à frente era coxo. Transcorreu o seguinte diálogo quando alguém interpelou: você coxo, vai para a obra missionária? Ele disse: eu não estou vendo os que não são coxos indo, então eu irei. Prossigamos a nossa leitura deste interessante texto, versículo 38. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, acabou o culto, foi procurar almoço. Não é o que a gente faz quando termina a escola bíblica dominical? A gente sai, entra no carro e diz: e aí, o que é que a gente vai almoçar hoje? O Senhor Jesus Cristo terminou o culto da sinagoga, e diz o texto sagrado que ele entrou em casa de Simão. Este Simão aí é o mesmo apóstolo chamado Pedro. A cena que Jesus Cristo encontrou ao adentrar na casa de Pedro, nos faz pensar em uma outra área de nossa vida na qual nós devemos servir. Nós o vimos servindo na sinagoga. Agora você o verá servindo àqueles que são seus mais chegados, seus amigos, dentro de casa, no ambiente mais reservado, digamos assim. O Senhor Jesus Cristo servia ali também. Quando nós colocamos lado a lado os relatos dos evangelhos, especialmente o de Mateus capítulo 8, parece que a enfermidade da sogra do apóstolo Pedro não era uma febrícula dessas do dia a dia. Parece que era algo grave. Parece nos levar a entender que a senhora estava de fato bem abalada, a sua saúde estava bem comprometida. Alguns dos relatos dizem até que ela estava próxima de morrer. Vamos parar aqui para guardar uma coisa conosco. Mesmo um apóstolo, e mesmo a família de um apóstolo, não estava privada de passar por enfermidades, como nós não devemos nutrir as tolas expectativas de ser privados de dificuldades na vida. Se você criar essas expectativas no seu coração, você está sendo tolo, e vai amargar a sua tolice no futuro, porque Deus não nos dá essas garantias. As garantias que nós temos na Escritura vão na outra mão. Elas nos dizem, inclusive, que no mundo nós teremos aflições. Mas também nos dizem, como neste episódio veremos, que em cada uma das nossas dificuldades, nós teremos a presença do Senhor conosco. Que em cada uma das nossas necessidades, nós teremos a provisão do Senhor por nós. Que em cada uma das provações
que a vida nos trouxer, nós experimentaremos o sustento do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Mas o que eu queria atentar como modelo para nós, é que aqueles que estavam lá rogaram por ela, diz o final do versículo 38, rogaram por ela, recorreram ao Senhor. Talvez isto será a principal forma como nós desempenhamos o nosso ministério doméstico. Nós vimos o ministério de Cristo na sinagoga, mas veja o ministério de Cristo dentro da casa também. Você deve servir a Cristo na igreja. Alguns são excelentes nisto, mas no que diz respeito ao item seguinte, nem tanto, não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós temos o Cristo Jesus, nosso Senhor, a quem nós queremos imitar, servindo na sinagoga, sirvamos também. E nós temos Cristo, nosso Senhor, a quem queremos imitar, servindo dentro de casa, sirvamos também. Você tem aqui o modelo. Cristo curou, nós não podemos curar, mas nós podemos recorrer a Jesus Cristo. Podemos recorrer a Jesus Cristo nas enfermidades, podemos recorrer a Jesus Cristo nas lutas da vida, podemos recorrer a Jesus Cristo, e isto, meus queridos, é tão grande, e isto em si é algo tão maravilhoso. Como vai a oração dentro da sua casa? Tem? É para ter. Está bem? É para estar. É para a gente ensinar os nossos filhos em toda a idade a orar. É para a gente fazer e viver de tal forma que a nossa casa seja uma habitação do Senhor. Dentro de casa nós falamos do trânsito, nós falamos das reclamações. Às vezes a gente precisa até vigiar, para que a gente não seja negativo demais, murmurador demais, queixoso demais. Pelo contrário, não é verdade? Das nossas bocas deve sair coisas boas, eu acredito que sim. Deve sair coisas boas. E sobretudo, coisas edificantes. Deixa eu ler um versículo para vocês, que eu acho que vocês conhecem. Que é Filipenses capítulo 4, versículo 8 e 9. Deixe eu recomendar este versículo para os meus irmãos. Eu estou mais devagar para achar o versículo esses dias, porque eu não estou com a minha Bíblia de costume para pregar, a gente fica desprevenido, não é verdade? O versículo diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que diferença na sua vida, no dia que você tomar a decisão de cumprir este versículo à risca, e decidir parar com toda a murmuração na sua vida, com todo pensamento lamentoso, com toda palavra ou pensamento ou sentimento de ruim suspeita contra os outros. Que diferença positiva isso vai fazer na sua vida? Você vai experimentar 1 dia, 2 dias, 3 dias, vai começar a sentir uma paz tão grande no seu coração, uma alegria tão grande. Por quê? Porque você baniu de dentro de você as coisas ruins, as coisas negativas, as coisas que drenam a felicidade e a paz, que atormentam o espírito. Uma coisa, meus amados irmãos, eu vou falar sobre isso mais daqui a pouquinho, mas eu quero falar agora. Uma coisa que a gente precisa aprender é falar com a gente mais do que ouvir a gente. Anote isso aí. A gente precisa aprender a falar com a gente mais do que ouvir a gente, internamente. A gente se ouve muito, nossas queixas, nossos medos, nossas ansiedades, nossos temores. Os salmos nos dão exemplo de pessoas falando consigo mesmas. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por que estás tão abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Salmo 62, diálogo. Ele ouviu o coração tentando levantar suspeitas contra Deus. Ele repreendeu aquelas suspeitas. Ele pregou para ele mesmo. Ele ministrou a si mesmo. Ele falou consigo mesmo. A gente ouve a gente mesmo. Aí a gente ouve às vezes o que não presta. Mas quando a gente fala com a gente mesmo, nós podemos ministrar a nós mesmos, ministrar aquilo que edifica, ministrar aquilo que é benéfico, ministrar aquilo que é saudável e bom.
Guarde essa distinção. Eu aprendi recentemente, me ajuda bastante. Em vez de ouvir a gente mesmo, vamos pregar para a gente mesmo. Pregue para o seu coração. Pregue para o seu coração. Admoeste o seu coração. Exorte o seu coração. Pregue para si. Não deixe que o seu coração pregue para você. Pregue para ele. Que diferença isso vai fazer dentro do lar? Se dentro do lar, se dentro das pessoas do nosso convívio, do ambiente de trabalho, que tal? Do ambiente de trabalho, que tal? E nós procurarmos honrar o Senhor desta forma. Veja o versículo 40. A sogra de Pedro foi curada. Ao pôr do sol, diz o versículo 40, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Agora nós temos Jesus na sinagoga, Jesus em casa, Jesus no mundo. Jesus lidando com a multidão. E lidando com a multidão, não somente Jesus servindo a multidão. Você viu que no meio da multidão estavam as doenças, talvez algumas infecciosas, contagiosas, e nós diríamos: não vou ficar aqui não, vou ficar doente. No meio da multidão, pior que doença, estavam os demônios. Imagine, você ir para um lugar onde você sabe que estão os demônios. Eu não iria, não vou para esse lugar de coisa ruim. Jesus Cristo, nosso Senhor, não recua. E isso talvez será o maior desafio para nós, que é manter a firmeza no Senhor, diante da maldade que existe no mundo, sem fugir do mundo, mas conservando-nos fiéis àquele que é o Senhor da nossa vida. Por onde você passa, você é um representante de Deus, sabe disso? Sabe disso? Por onde você passa, você é um representante de Deus. Que posição, que honra, que responsabilidade. Que responsabilidade. Como a gente pode servir no meio da multidão? Servir na sinagoga, o pastor já disse, a gente vai trabalhar no ministério da igreja, não só, mas também. Servir dentro de casa, o pastor falou, vamos fazer devocional, e vamos, não só, mas também. Como a gente servirá no mundo? Demonstrando caráter cristão. Demonstrando caráter cristão, primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Seja o colega de trabalho que quando você chega, as piadinhas imundas param de ser feitas porque as pessoas ficam constrangidas de fazê-las na sua presença, porque você não ri delas. Seja a pessoa no ambiente por onde você passa, que a conversa maledicente, caluniosa, tem que terminar, porque a sua presença estorva uma conversa ruim dessa. Não quero dizer para que a gente seja pessoas incômodas, mas não há como não incomodar aquilo que é ruim. Usando das oportunidades que Deus nos dá para falar de Cristo. Falei disso 2 quartas-feiras atrás e estou com a intenção de falar novamente sobre isso quarta-feira que vem, se o Senhor Jesus permitir. Use das oportunidades. Deus tem dado oportunidades para você, sim? Deus tem dado oportunidades para todos nós. Deus tem dado oportunidades para todos nós falarmos de Jesus Cristo. Abençoando as pessoas de uma maneira real, manifestando a presença de Deus na sua vida. Sabe quando é triste? É quando a gente escuta assim, olha, fulano é crente, não sabia. Aí é triste. Aí é triste. Interessante é quando as pessoas chegam, já deve ter acontecido com você. E você, a pessoa te pergunta, você é crente? Só um ato de gentileza, às vezes, é suficiente, sabia disto? Um ato de gentileza, de cordialidade. E a pessoa vai dizer, você é crente, né? Versículo 42. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto. Jesus na sinagoga,
Jesus em casa, Jesus na multidão, Jesus sozinho. Ministre na igreja, ministre ao lar e aos amigos, ministre a todos, ministre a você mesmo. Pregue para você mesmo, ore por você mesmo, ensine a Bíblia a você mesmo, aconselhe a você mesmo, conforte a você mesmo, alimente-se da Escritura Sagrada, achega-te ao Senhor pela oração, procure ser cheio do Espírito Santo, pensar em coisas elevadas, ministre a você mesmo. Muitos caem, porque deixam de ministrar a si mesmos, porque deixam de zelar por si próprios, deixam de reconhecer os limites. A única ressalva nesse ponto é: a preguiça costuma fingir que é cansaço. Aprenda a discernir uma da outra. O Senhor Jesus, nosso Salvador, o Senhor Jesus, modelo para nós em tudo, o eterno Deus, o Deus forte, ainda assim você o vê no deserto, e Cristo se punha no deserto, não porque o deserto fosse o lugar em si, mas porque ali ele poderia, e você vê a continuidade do versículo, que isso não durou muito, mas ainda assim, com frequência nós lemos isso nos evangelhos, que o Senhor Jesus procurava ter tempo à parte, como recomendou a seus discípulos que tivessem, para que ele pudesse, guarde isso, ministrar a si mesmo, assim como nós precisamos ministrar a nós mesmos. Você é professor da escola bíblica dominical, ou você é líder de pequeno grupo, ou você canta no coral, ou você canta no louvor, ou você serve em alguma área da igreja. Se não se aplica a você, deveria aplicar-se, procure servir, mas ao mesmo tempo que você cuida de todas estas coisas na sinagoga, cuide dentro de casa, seja útil ao Senhor fora do ambiente da igreja e do ambiente doméstico também, mas seja útil ao Senhor para você mesmo. Direi as mesmas coisas, pregue para você mesmo, conforte a você mesmo, admoeste a você mesmo, exorte a você mesmo, aconselhe a você mesmo, tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, é isso que diz 1 Timóteo 4,16, para que você possa salvar tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. 1 Coríntios 9,27, veja que coisa tremenda que o apóstolo Paulo diz aqui: eu subjugo o meu corpo. Preste atenção neste versículo, 1 Coríntios 9,27. Eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Será que Paulo tinha medo de perder a salvação? Você acha que o homem que escreveu Quem nos separar do amor de Cristo, você acha que ele tinha medo de perder a salvação? Será que ele mudou de ideia tão rápido assim? Será que Paulo era uma dessas pessoas que um dia ele estava totalmente assim, quem nos separar do amor de Cristo, no dia seguinte ele estava com medo de ser reprovado? Não, as duas coisas não são contraditórias, porque a segurança da salvação é real, pela qual ele exultava, mas o anseio pela aprovação de Deus também era real, e aqui estava o receio da desaprovação do Senhor. 2 de João 1,8, olha que versículo interessante: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Por que você não personaliza a leitura deste versículo assim? Eu devo olhar por mim mesmo, para que eu não perca o que tenho ganho, mas receba o inteiro galardão. Leia assim para você mesmo: eu devo olhar por mim mesmo, para que eu não perca o que tenho ganho, antes receba o inteiro galardão. Quatro áreas onde Cristo servia, quatro áreas onde nós devemos servir. Cristo servia na sinagoga, nós devemos servir na igreja. Cristo servia no lar, aos seus amigos, nós devemos servir àqueles que são próximos a nós. Cristo servia a multidão desconhecida, e nós devemos servir o Senhor por onde estamos, representantes de Deus. Cristo ministrava a si mesmo, e cada um de nós deve igualmente ministrar a si mesmo. Pregue para você mesmo, aconselhe a você mesmo, confronte a você mesmo, conforte a você mesmo, exorte a você mesmo. Você conhece o suficiente da palavra de Deus? Eu penso que sim, para tanto.
Houve um grande servo do Senhor no passado, ele fundou o Exército da Salvação. Muitos de vocês já ouviram falar desse trabalho, o Exército da Salvação. E na idade avançada, ele ficou cego. O médico constatou que era irreversível, pediu ao filho mais velho que desse a notícia. Ele perguntou ao pai, o pai perguntou para o filho, quanto tempo ele me deu? Era progressivo, isso aconteceu há muitos anos atrás. Ele disse, o médico acredita que em mais alguns meses o senhor não vai mais enxergar nada, meu pai. Então o pai disse duas coisas, ele disse, eu preciso usar os meus olhos enquanto os tenho para servir o Senhor e depois descobrir como eu vou servir o Senhor sem enxergar. Servir na igreja, servir no lar, servir a todos, servir a si, ministrar na igreja, ministrar no lar, ministrar na multidão, ministrar a si mesmo. Dá-nos graças, Senhor, para que como Jesus seja cada um de nós, para que o que Ele fez imite cada um de nós, e para que tudo o que te agrada em Cristo, tu encontres em nós, para agradar-te também. Obrigado pelo culto esta noite, pelo tempo de oração tão doce, pelos cânticos, pela Tua palavra, pela Tua presença que traz paz ao nosso coração. Que o Senhor continue nos abençoar, Deus, ao longo desta próxima semana, dos próximos dias, em todas as atividades de cada um dos Teus servos, nas atividades e operações da Tua igreja, que a Tua bênção nos acompanhe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo seja conosco todos os dias, até que Cristo venha nos buscar. Em nome de Jesus, amém.